Olá, meninos, meninas, menines. Estamos aqui para mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Sou a professora Janieire Abreu. Estamos, caminhando aí para uma finalização dos nossos módulos. Que bom que estamos conseguindo trazer um conteúdo de qualidade para vocês, um conteúdo calcado em muito estudo e muita pesquisa, né? Uma seleção de questões muito cuidadosa para que vocês tenham o melhor produto possível e que possa ajudá-los e ajudá-las nessa caminhada aí rumo ao bom desempenho na prova do Enem, tudo bem? Lembrando que nós estamos trabalhando a competência de área 8, cujas palavras-chave são variedades linguísticas e norma padrão, tá? Então aqui é onde a gente vai ver, pessoal, mais precisamente as questões de gramática de um modo muito contextualizado, muito relacionado ao texto, né? Ligando interpretação e gramática. Então, é bem interessante que vocês prestem atenção nas questões relacionadas à norma padrão e como a gramática que vocês estudam, às vezes de uma maneira, é cobrada de uma forma um pouco diferenciada aí nas questões do Enem. Tudo bem? Continuando, então, nós estamos no nosso módulo 7, aula 2, tá? Competência de área 8. Que pede que o aluno compreenda e use a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade, né? Nós falamos que a língua é um patrimônio nosso, é um patrimônio social, né? Que ela é chamada de língua materna, né? Língua materna, português brasileiro. É tão bonito tudo isso, né, gente? Porque, de fato, é o que nos distingue das espécies menores, né? A linguagem, a língua, possuir uma língua, possuir um código social que possa nos diferenciar e fazer com que nós consigamos ter, além de só um documento, também ter a nossa própria identidade linguística, né? E aí hoje nós vamos focar na habilidade 26. Na aula anterior nós vimos a 25, identificação de marcas linguísticas que mostrem como é que essas variantes sociais, regionais, de registro são verificadas nos textos, e agora nós vamos trabalhar especificamente a habilidade 26, que pede que o candidato relacione as variedades linguísticas às situações específicas de uso social, né? Então, só voltando um pouco aqui, a ideia, pessoal, de variação linguística, tá? A variação linguística é característica de toda e qualquer língua viva no mundo. Como eu falei na aula anterior, obviamente, se a sociedade muda, a sociedade evolui, a língua também muda, a língua varia. É só a gente lembrar um pouquinho também das questões relacionadas à competência 9, que falavam sobre tecnologia digital da informação e da comunicação. Quantos e quantas palavras, vocábulos e palavras entraram na nossa língua por meio desse novo mundo digital, né? A nossa forma de interagir, a nossa forma de, tanto analógica como digitalmente, foi assim, nós tivemos um aporte muito grande de novas palavras. Então, a nossa língua, ela não permanece fixa, ela todo dia varia, todo dia vocábulos saem um pouco de circulação, né? Vocábulos ficam para trás em uma variação histórica, vocábulos entram, e aí todo esse movimento gera variação linguística que, né, permite a gente dizer aí, como Almeida e Zavan bem dizem, né, que ela nada mais é que um feixe de variedades linguísticas. A gente fala várias línguas, né? Todas as línguas do Brasil. A nomenclatura é uma só, mas as formas de se expressar, né? As formas de expressar o mundo via língua, elas variam, obviamente, por muitos aspectos, os quais já foram falados aqui na aula anterior, tudo bem? E aí, pessoal, nós vimos na aula anterior os tipos de variação linguística, né? Como é que essa língua varia, quais são os aspectos que fazem essa língua variar. E aí nós vimos a variação histórica, geográfica, situacional e sociocultural, ok? Nós não nos detivemos a sociocultural porque a habilidade 26 vai focar nesta variação, neste tipo de variação sociocultural, também chamada de diastrática, né? Diastrática, por quê? Porque ela leva em consideração vários fatores socioculturais que vão influenciar aí nas formas de expressão. Então, fatores, aspectos relacionados como idade, sexo, gênero, escolaridade, classe social, são aí os objetos, os aspectos que interferem na variação sociocultural ou variação diastrática. Lembrando que pode ser também que caia essa palavra aí mais específica, mais técnica, né?
advinda aí dos estudos da sociolinguística, a ciência que estuda a variação das línguas, ok? Então, só para ficar mais claro um pouco, como a habilidade 26 foca muito nessa variação sociocultural, pessoal, nós vamos apresentar alguns exemplos de textos em que esses tipos, esses aspectos vão estar aí relacionados, né? Então, o primeiro exemplo aí é da variação sociocultural relacionada à idade do falante, à idade do produtor, à idade do locutor. Todas essas palavras podem aparecer como autor do texto, né? Então, nós temos aí a imagem de um jovem e de um senhor de idade, né? De um idoso. O jovem diz o seguinte: a Verinha é uma gata. E o senhor pergunta: de que raça? Eu mandei ver. E foram. Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então vejam que lógico isso aí, né, é uma charge que traz justamente essa questão da variação de idade. A comunicação não se estabeleceu de uma forma tão competente, tão eficiente, por conta das variações de idade aí. O jovem fala de uma maneira, sobretudo o jovem, né, que tem uma linguagem mais carregada de gírias, e aí o avô foi levando para o entendimento dele que estava numa variação relacionada aí ao tempo, né? Então a idade influenciou aí nessa forma de comunicação, tudo bem? É um dos aspectos, a idade. Um outro aspecto, pessoal, também que é bastante interessante, sobretudo, né, nesses tempos atuais, em que essa dicotomia de sexo e gênero, ela meio que se apagou um pouco, uma vez que existem outras, né, outros tipos de terminologias, outros tipos de variação aí dessa questão do gênero. Então, a sociolinguística também vem trazer a possibilidade desse tipo de variação. Então, só um exemplo, né, considerando só homem, mulher e homem, nós temos a mulher, né, de acordo com os estudos, ela tem uma tendência a fazer um prolongamento de vogais, usar expressões no diminutivo, usar variantes mais conservadoras, até mesmo pela coerção social que a mulher sofreu e sofre, né, para ser aquela educadinha, falar baixo, né? Então, usa uma variante mais conservadora, enquanto o homem tem a tendência de usar expressões mais sucintas, palavras de baixo calão, variantes menos conservadoras. E aí vocês podem me perguntar: professora, mas já não é um tipo de preconceito linguístico afirmar isso? Gente, tudo isso é feito por meio de, por meio de estudos, tá? Então não quer dizer que toda mulher vai usar a expressão do diminutivo, ou todo homem, por exemplo, usa palavra de baixo calão, né? Mas se fazendo-se uma pesquisa, uma média, existe sim essa variação relacionada a sexo, a gênero, né? O homem, por exemplo, vai falar: cara, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. A mulher: ai, amiga, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Então vejam que só a maneira como eu li, né, que pode até não ter sido a mais adequada, mas já pressupõe isso que os estudos apontam, né? O prolongamento de vogais, expressões de diminutivo, tá? A forma de a mulher falar com seus pares, também mulheres, né? Isso tudo também existe uma variação que traz essa tendência aí de variação sexo-gênero, ok? Repito, não se trata de aqui fazer ou reproduzir preconceito, né? Muito pelo contrário, isso aqui está calcado em estudos e, por exemplo, hoje, a comunidade LGBTQIA+, também tem o seu modo de falar. Em 2018, inclusive, até caiu uma questão sobre o pajubá, o dialeto secreto dos gays, das pessoas, né, homossexuais, e aí foi aquela confusão que eu acho que vocês devem lembrar bem, né? O dialeto pajubá é também um exemplo de variação sociocultural relacionada a gênero. Tudo bem, pessoal? Um outro tipo de variação é relacionado, pessoal, a questão da escolaridade, certo? Do grau de formação ou do grau de escolaridade do falante. Nós temos aí uma charge que diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta: e o português?
Ela responde, aí vareia, né? Então, obviamente que essa é uma crítica justamente às pessoas que se fazem cursos, né? Estão aí, de acordo com ela, falam várias línguas, mas a própria língua que ela deveria dominar, né? Nós vemos aí que a situação é uma entrevista de emprego, aí ela derrapa um pouco aí no português, certo? Então, está relacionada à escolaridade, por quê? Porque, obviamente, uma pessoa que tem um certo grau de escolaridade, quanto mais a escolaridade vai aumentando, melhor ela se monitora, sobretudo em situações, né? Aí é uma situação formal, então ela tem que se monitorar, ela tem que se policiar, como a gente diz aí na informalidade, a respeito da língua, da utilização da norma culta em um ambiente em que se precisa de fato estabelecer essa norma culta. Quando ela diz vareia, ela dá uma derrapada no português que indica, obviamente, que a escolaridade dela talvez não seja tão alta, né? E aí, se ela fala várias línguas, muito provavelmente isso aí também está sendo, né, meio que uma mentirinha. Tudo bem, pessoal? Então, grau de escolaridade. E aí também existe um outro tipo de variação relacionada à variação sociocultural, que diz respeito, né, que está relacionada ao aspecto da classe social, pessoal. Dessa variação é que se originam muitos preconceitos linguísticos, tá? A gente não deixou essa aula muito longa para falar de preconceito linguístico, porque nós vamos falar no próximo módulo, quando estivermos falando sobre norma culta. Mas é uma questão, assim, muito cara, inclusive, toda edição do Enem cai uma questão relacionada a essas questões de preconceito, de estigmas que se tem com a língua e a linguagem das classes menos favorecidas, né? E aí nós temos uma charge que diz, né, a patroa, hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. E aí, Georgina, que aí pela figura vocês veem que é a empregada doméstica, diz, não precisa se preocupar comigo, patroa, e eu só acordo às 9. Né? É assim um tom humorístico aí da charge, né? Mas para a gente ver que existe de fato aí a diferença, a variação sociocultural relacionada à classe social. Nós temos patroa em um nível hierárquico maior, né, socioeconômico, e empregada em um nível socioeconômico hierárquico menor. Então, a variante, a forma de língua que ela utiliza é diferenciada, certo? Lembrando que nós não podemos reproduzir preconceitos linguísticos, porque é preciso considerar todas as situações, pessoal. Quando eu falo que o contexto é soberano, que a gente relacionar, refletir, né, e fazer uma leitura crítica sobre todas as situações é muito importante, sobretudo vocês que estão em processo de formação e que precisam entender que essas questões, elas não são só, como algumas pessoas dizem, cortina de fumaça para não aprender uma língua formal. Muito pelo contrário, a escola está para ensiná-los e ensiná-las a linguagem formal, a norma culta da língua, mas nós precisamos, sobretudo, respeitar todas as variantes, sejam elas de qualquer natureza. Tudo bem? Então, passando aí, nós vamos resolver a primeira questão relacionada à competência 8, habilidade 26. Nós já vemos aí pela disposição estética do texto que se trata de um texto, né, literário, tá? Música, poesia, texto literário, tá? Vamos passar para o comando e depois voltar para o texto, como nós temos feito aí na resolução da maioria das nossas questões, tudo bem? E aí o comando da questão diz que, no texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com a comunidade linguística diferente da sua. Vejam aí a variação sociocultural. Entra em contato com a comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é certo? Pela leitura do texto, nós vamos verificar que tipo de observador é esse e como é que essa diversidade linguística é vista pelo olhar deste observador que está nessa situação, ok? Voltemos então ao texto, cujo título é Lisboa Aventuras. Verificando os elementos paratextuais, nós vemos que é um poema do José Paulo Paes, né? Está aí na obra A Poesia Está Morta, mas Juro que Não Fui Eu. Adoro esse título, tá? José Paulo Paes, pessoal, é um poeta da
geração de 45, já do pós-modernismo, quando se desenhava já uma poética, né? Um estilo mais livre tanto de estética quanto de temáticas, né? Então, saber disso também é importante para que vocês entendam, né? Até mesmo a questão do teor da questão, certo? E ele diz: tomei um expresso, cheguei de foguete. Subi num bonde, desci de um elétrico. Pedi um cafezinho, serviram-me uma bica. Quis comprar meias, só vendiam peúgas. Fui dar a descarga, disparei um autoclisma. Gritei: ó, cara! Responderam-me: opa! Positivamente. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é um poema bem interessante do José Paulo Paes, porque ele faz essa brincadeira com as palavras, né? Para além da questão da variação de palavras, para além da questão da mudança de cultura, né? Que está aí muito bem representada no poema, ele faz essa brincadeira de palavras, se diverte com essa situação inusitada, né? O próprio título do texto diz: Lisboa, aventuras. Então, aventuras que ele viveu em Lisboa, né? A gente faz essa leitura aí, faz esse complemento de interpretação. Então, ele enfoca aí no texto, pessoal, duas variedades linguísticas, ok? A variedade linguística do português do Brasil e a do português de Portugal. Nós falamos na aula passada que o português do Brasil hoje já é denominado, inclusive já tem gramáticas do português brasileiro. Por quê? Porque esse é um português que tem bastantes especificidades, que suplantam qualquer outro português de outras nações, né, das outras nações que falam em português. Então, é justamente a questão da mudança aí, né, sociocultural que se dá em função de o autor ter contato com essa nova realidade. Quando ele diz: tomei um expresso, cheguei de foguete, meio de transporte, né? Subi de um bonde, desci de um elétrico, também, né? Subi num bonde português, desci de um elétrico, português de Portugal. Cafezinho, português brasileiro. Bica, português de Portugal. Meia, português brasileiro. Peúgas, português de Portugal. E aí ele faz toda hora esse trocadilho e termina com a referência, a alusão intertextual aí da nossa canção do exílio, do Castro Alves, dizendo que as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui, Brasil, né, chamado de Deítico, e lá, Portugal. Tá? Para fazer aí essa alusão interessante, essa brincadeira com a questão das variedades linguísticas do português de Portugal e português daqui. A própria prova, pessoal, dessa diferença, e as diferenças não são poucas, então é um mito dizer que só quem fala bem o português é o português de Portugal, né? E isso é um mito extremamente, assim, bizarro até, certo? Porque o português de Portugal é bastante diferente. É só a gente ver o Cristiano Ronaldo, por exemplo, jogador de futebol, falando na televisão, a gente quase não dá para entender. É a mesma língua, mas é uma variante extremamente diferente da nossa. Tudo bem, pessoal? Então, o José Paulo Paes vai brincar aí com essas questões de linguagem relacionadas as palavras, ao vocabulário, ao léxico, tá? Léxico, conjunto de palavras de uma língua. Não esqueçam, porque essas palavras às vezes aparecem nas questões e o aluno fica querendo entender, né? Léxico, vocabulário, conjunto de palavras de uma língua, tudo bem? E aí voltemos aqui para a questão que pede, né, a questão da diversidade linguística, pela ótica de um observador, ele é o quê, afinal? Falante do português brasileiro, relatando o seu contato na Europa com o português lusitano. Professor, o que é lusitano? Vem de Lusitânia, pessoal, uma região da Península Ibérica, né? A Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas hoje essa palavra lusitano é utilizada sobretudo para as pessoas que moram, né, ou que são de Portugal, certo? B. Imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português europeu. Essa questão do formal e informal, ela não está colocada no texto. Então, a gente não pode extrapolar a interpretação do que está no texto, né? Não se trata de formal e informal. Essa variante aí situacional, ela não está em questão no texto.
C. Turista europeu com domínio de 2 variedades do português em visita a Lisboa, né? A gente pode ficar um pouco em dúvida com relação a esse item, a essa alternativa, turista europeu com domínio de 2 variedades. Na verdade, pela brincadeira que ele faz, é como se ele não dominasse, de fato não domina, porque se ele é um turista, ele não domina o português de Portugal, né? Então, o item C também está inválido. D. Português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil. O título do texto diz Lisboa Aventuras, e aí ele vai falando de um e de outra variedade. Então, ele não é um português, ele, na verdade, é um brasileiro. Poeta brasileiro defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. Esse também é um distrator, né, extremamente assim visível. Ele não defende nada, ele na verdade faz uma brincadeira com significado. Na verdade não é nem com significado, é com o uso dessas palavras, sobretudo com a variação sociocultural, certo, pessoal? É uma poesia despretensiosa, é um poema intertextual, né? Então ele não vai falar aqui de defesa de uso padrão de forma alguma, tudo bem? Professora, essa não é uma questão que fala sobre regionalismo? Não, é uma questão que fala sobre variação sociocultural, uma vez que se está falando sobre uso, situação de uso, ok? E aí nós temos que o gabarito desta questão é o item A, falante do português brasileiro, relatando seu contato na Europa com o português lusitano. É uma questão mediana, certo? As questões de variedades linguísticas, se vocês promoverem assim, uma reflexão, uma leitura crítica, né, fazendo todo aquele movimento, grifar, olhar o elemento paratextual, analisar se o título colabora para a interpretação da questão, vocês vão resolver facilmente, tudo bem? Então, item A de avião. A próxima questão, que também fala sobre variação sociocultural, tá, relacionado a um uso específico da língua, vem trazer aí esse texto tirado do jornal o Globo. Vamos para a questão e depois voltamos ao texto. Vamos lá. E aí o comando da questão vem dizer... Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se verifiquem que variado repertório linguístico é a expressão-chave que vai nos ajudar a resolver essa questão, tá? Fala-se das sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas. Então, vejamos rapidinho aqui o que o texto vem dizer, pessoal, para ajudar vocês nessa questão. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem, leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Olha aí a citação entre aspas, tá? Dizer mermão e é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. Ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Olha aí a variação sociocultural, sexo, gênero entrando aí no texto, né? Falar o ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Então é interessante aí também esse jogo, né? Na verdade não é um jogo literário, porque não é um texto literário, é um texto que está em um jornal, mas ele fala sobre como é que o carioca, em diversas situações, se expressa, né, usando essas variações aí, dependendo da situação, dependendo da questão sociocultural, para trazer aí diversas situações, mermão, mesmo, isso é muito carioca. Então é dizer que falou isso, né, é uma invenção carioca, tá? E aí são as sugestões, conforme aí o lead, né, da notícia, vem dizer que são as sugestões que os leitores fazem para o Museu das Invenções Cariocas. Tudo bem, pessoal? E aí, voltando à questão, a respeito desse repertório, atesta-se
a desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. Gente, norma padrão não é requerida em ambientes urbanos, né? A norma padrão é requerida em ambientes em que esta norma esteja dentro de um contexto requerido, sim, formal. Né? Mas não quer dizer que todo mundo que está na cidade precise, obviamente, se comunicar, né, se expressar em norma padrão. Então, o item A é um distrator, tudo bem? B. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas é outro distrator muito visível, porque ele diz que o falar carioca está relacionado à questão da vivência. Né? Então, inadequação, não, é muito adequado, é até mais do que adequado, porque todo carioca, independente de nível escolar, ele vai falar dessa maneira, certo? C. Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural do carioca, tá? Por que eu passei um pouquinho a C? Porque ela pode ser que vocês fiquem em dúvida se ela pode ser o gabarito, né? Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. Na verdade, nem se fala em escolaridade, né? Então, pessoal, nas questões, nem só de variação linguística, em todas as questões vocês precisam ver o que o texto traz à tona como assunto, como tema, qual é o nível de tratamento desse assunto, qual é o nível de tratamento desse tema. Porque grau de escolaridade é sim uma forma, um aspecto relacionado à variação sociocultural, mas não está em voga, não está sendo colocado nesse texto grau de escolaridade. Fala-se do carioca como geral, né? Geral. Não é um carioca letrado, o carioca iletrado, o carioca do morro, é o carioca geral. Certo? E a D, identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca, claro, né? Próprios da tradição cultural. A língua é, como a competência 8 diz, integradora do mundo e da própria identidade. Então, a língua nos faz com que a nossa identidade seja configurada. É só a gente prestar atenção e lembrar do cearenseis, né? Existem dicionários de cearenseis, modo de falar cearense, do dialeto cearense. É uma forma de identidade, é um patrimônio linguístico subjacente aqui à nossa região. E só rapidinho para a gente ver aí o item E, variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. É um aspecto também da variação sociocultural, faixa etária, como nós vimos lá no exemplo do senhor e do rapaz, né? Mas não é o que está no texto, a questão da faixa etária, ela não é mencionada. Então, percebam que a variação sociocultural, ela vem trazer esses muitos aspectos e as questões vão, sim, explorar esses aspectos. Mas vocês precisam verificar o que de fato está sendo tratado no texto e como está sendo tratado, tudo bem? Então, para bem da verdade, pessoal, é interpretação, é atenção e entender que a variedade linguística é algo inerente a toda língua natural, a toda língua viva, tudo bem? No próximo módulo, nós veremos sobre norma padrão, tá? A gente vai falar sobre gramática, norma culta, norma padrão e preconceito linguístico. Estejam atentos, porque o nosso módulo está quentinho no forno para sair para vocês. Um abração, pessoal. Até a próxima.